Bom, gente, a aula de hoje nós vamos dar continuação, dar continuidade na disciplina de primeiros socorros, falando aí sobre a questão da frequência respiratória e da qualidade dessa respiração, né? Vamos só dar uma relembrada no que a gente falou na aula passada, que foi aí sobre a importância dos primeiros socorros, o contato com a vítima, a avaliação dessa vítima, sobre a análise primária e a análise secundária, e algumas manobras, alguns procedimentos operacionais, como a estabilização da coluna cervical, manualmente, a questão das técnicas empregadas pelos socorristas, E por último, no finalzinho da aula de ontem, a gente viu aí como fazer a verificação da temperatura, da coloração e umidade da pele, na vítima. Essa verificação a gente faz na testa da vítima, sabendo que a temperatura normal do corpo é entre 36,2, a 36,8 graus Celsius, A gente sabe aí que a pele ela é responsável, em sua grande parte, pela regulação da temperatura. Ela vai irradiar o calor através dos vasos sanguíneos, evaporando água sob forma de suor, e aí a gente consegue analisar essa temperatura através da verificação com o dorso da mão, na testa da vítima. Então, se o socorrista, estiver aí utilizando luvas, é só afastar um pouquinho a luva no dorso da mão e aí fazer o contato com a testa da vítima, Uma pele quente e seca, ela pode ser causada aí por febre, ou seu resultado de uma exposição excessiva ao calor, como no caso da insolação, tá? Como a gente já sabe, a pele humana ela é uma grande responsável pela regulação da temperatura, E ela pode se apresentar aí, em alguns parâmetros. Ela pode ser normal, quente, fria, seca ou úmida, tá? Nós vimos também um quadro que está disponível para vocês na apostila, sobre a análise da temperatura e umidade da pele, onde a gente tem aí as características da pele, da temperatura e da umidade e o motivador dessas alterações. A pele, ela pode, quando ela se apresenta fria, pálida e úmida, o motivador dessa alteração, pode ser aí a perda sanguínea, tá? É uma hemorragia. A pele estando fria e seca, pode ser um caso de exposição ao frio, Quando a gente está num ambiente frio, a nossa pele fica fria, mas ela fica seca, tá? Com a pele se apresentando quente e seca, a gente pode ter o motivador aí a insolação, Ficar exposto muito tempo ao sol, e aí você pegar uma insolação quando a sua pele fica aí quente e seca, tá? E o último fator aí do nosso quadrinho, a gente tem a pele quente e úmida, Que o motivador pode ser aí a febre, Que a gente chama também de hipertermia, tá? O que a gente aprendeu também no finalzinho da última aula foi a questão da análise, da coloração da pele, que também conta muito para a gente analisar o estado da vítima, tá? A gente pode ver aí que a cor da pele depende primariamente da presença de sangue, nos vasos sanguíneos. Então, uma pele pálida, branca, ela indica aí uma circulação insuficiente, uma circulação sanguínea insuficiente, e é muito vista aí em vítimas em estados de choque ou com infarto do miocárdio, tá? Temos também a questão da cor azulada, que a gente chama aí de cianose.
A cianose ela é observada também em vítimas que apresentam insuficiência cardíaca, né? Obstrução de vias aéreas, quando a pessoa não está conseguindo respirar, né? E também em alguns casos de envenenamento, tá? Pode também haver a cor vermelha em alguns estágios de envenenamento por monóxido de carbono, tá? E também nos casos de insolação, tá? Nos casos de insolação, a pele também pode apresentar aí de forma vermelha, tá? As alterações na coloração da pele aí, elas indicam algumas, podem, né, indicar algumas patologias, né, algumas doenças, ou também algumas alterações vasculares, né, decorrentes de alguns traumatismos. A gente sofre algum tipo de acidente, algum problema está ocorrendo, e aí um dos indicadores pode ser a cor da pele, tá? Existe aí uma exceção de como a gente verificar, né, nos casos de pessoas de raça negra, né, pessoas de pele mais escura. A cianose, ela não dá para ser verificada assim nas mãos, no braço, por conta da coloração da pele, que já é mais escurinha, e a cianose vai se apresentar de forma escura também, né? Roxeada, meio verde. Então, o que a gente faz para identificar a cianose em pessoas de pele mais escura? Você pode estar verificando aí na questão da mucosa nasal, né? Ou na parte interna dos lábios, né? Vai ficar aí com uma cor mais azuladinha também, tá? Aí nós temos um quadro na apostila, na aula anterior que nós vimos, sobre a questão da coloração da pele e o motivador dessas alterações, tá? Na cor pálida, né, que é branca, um dos motivadores pode ser o choque hemodinâmico ou ataque cardíaco e até mesmo a hemorragia, tá? Porque como a gente sabe aí, a pele branca significa circulação insuficiente de sangue, então a hemorragia é dos indicadores disso aí. Tá? A cianose, que é a cor arroxeada, azulada aí, os motivadores dessa alteração pode ser a deficiência respiratória, né, quando a pessoa não está conseguindo respirar, arritmia cardíaca, doenças pulmonares, né, ou envenenamentos também podem estar aí apresentando uma coloração da pele arroxeada, tá? Na icterícia, que é a pele amarelada, né, um dos motivadores dessas alterações aí pode ser a doença hepática, né, problema de fígado. Então, se alguém tem aí problema de fígado, alguma doença hepática, ela pode apresentar aí alteração na coloração da pele e ficar com a pele amarelada, tá? E, por último, no quadro, a hiperemia, né? A pele avermelhada. O motivador dessa alteração aí pode ser hipertensão, tá? No caso, insolação, né? Quando se fica exposto muito tempo ao sol, alergias, diabetes ou choque anafilático, tá? Por último, nós vimos aí a questão da verificação de presença de hemorragias, né, que possam ameaçar a vida da vítima e a aplicação do colar cervical, né, na vítima deitada. A gente viu aí que se faz necessário o trabalho de dois socorristas, tá? Enquanto o primeiro socorrista faz o alinhamento da cabeça, mantém firme a cabeça com uma leve tração para cima, né? Mantém a vítima imobilizada. O segundo socorrista vai fazer aí o papel de escolher o colar cervical do tamanho apropriado para aquela vítima, né? Vai poder colocar aí o colar no pescoço da vítima, tá? Ajusta, prende, né? Mas não muito apertado. A gente viu que existe aí uma folguinha de pelo menos um dedo entre o colar e o pescoço da vítima. E o socorrista que está imobilizando a vítima, ele só vai poder deixar de fazer isso, né? Deixar o seu trabalho de imobilização quando a vítima estiver toda com todos os seus equipamentos, né? Com o colar, com o imobilizador lateral, coberto, só aí ele pode soltar,
tá? E tem aí uma observaçãozinha que em toda vítima de trauma deve ser colocado cervical, né? O colar cervical, mesmo que o estado da vítima não seja grave, porque o estado pode ser aparentemente não grave, mas ela pode estar com pequenas lesões na coluna cervical que, se não for imobilizado, né, e aí movimentar de maneira inadequada, ela pode ter traumas aí irreversíveis, né? Vimos a questão dessa análise, né, primária e secundária, que estão disponíveis na apostila de vocês também. A análise primária, ela aí é completada no intervalo de 15 a 30 segundos, mais ou menos, né? Quando a vítima é encontrada inconsciente, que não tem informações precisas sobre a causa do problema, né? Aí a gente deve observar se existe alguém por perto que possa informar o que aconteceu, como é que a vítima chegou a se acidentar, né? E sempre o ponto principal é a questão da coluna cervical, tá? Manter imobilizado e por isso que não se deve movimentar nenhuma vítima, tá? A análise secundária é aí você descobrir algumas lesões ou problemas clínicos que, se não tratados de imediato, possam ameaçar a vida dessa vítima, né? Através de interpretação de alguns achados, quando a vítima está consciente, através de uma pequena entrevista, né? Saber aonde dói, o que ela está sentindo, como que aconteceu, de que forma ela caiu, bateu, tá? E aí a gente viu os sinais vitais, né? A questão de que os sinais vitais aí refletem o estado atual dos sistemas do corpo da vítima, tá? O sistema respiratório e o circulatório, né? E aí a gente tem 3 passos que vimos no último slide da aula passada, que é sobre verificar a frequência respiratória e a qualidade da respiração, verificar a frequência cardíaca e a qualidade do pulso e verificar a pressão arterial. Nós hoje vamos começar avaliando aí, sabendo avaliar, né, a questão da frequência respiratória e da qualidade da respiração, tá? A gente sabe que a respiração normal, ela é fácil, sem dor e sem esforço, tá? Então, se a vítima estiver apresentando aí se queixando de dor ao tentar respirar, né, ou se estiver se esforçando demais, tem algo errado, tá? A gente deve observar a expansão do tórax da vítima, que deve ser de maneira lenta, né, e sem esforço, tá? Aí, como que a gente faz essa observação? A gente palpa o pulso radial, como na imagem a gente tem aí, o pulso radial fica lá no pulso mesmo, tá? E você vai fazer de uma maneira que a vítima não perceba que você está checando a respiração dela, tá? Então, quando você segura o pulso, você observa o movimento do tórax, né? Os movimentos torácicos, durante 30 segundos mais ou menos, tá? Porque se você disser para a vítima que vai estar observando aí os movimentos respiratórios dela, né, os movimentos torácicos, a vítima também passa a prestar atenção nos movimentos que ela está realizando e aí pode estar havendo uma alteração. Quando a gente se concentra na nossa respiração, ela não vai acontecer aí de forma natural, tá? Então você deve fazer isso de maneira que a vítima não perceba que você está fazendo essa observação, tá? O que mais você deve fazer? Você deve observar a qualidade da respiração, avaliando se ela está normal, superficial, profunda, né? Rápida ou lentinha demais, tá? E verificar se ela está com a respiração regular, né? Com intervalos iguais entre o movimento torácico, simétricos, né? Ou se estão com ruídos anormais, tá? Tudo isso é verificando a qualidade da respiração da vítima, tá? Aí a gente tem um quadro sobre a respiração em repouso, né? A frequência respiratória disposto nas idades, né? Acima de 8 anos, entre 1 e 8 anos e idade abaixo de 1 ano,
tá? Vemos aí a anormalidade do pulso. Só o nomezinho, gente, no quadro que tá errado, tá? Troca o nome cor da pele e motivador de alterações. Você bota aí no lugar de cor da pele é só a questão do pulso, tá? A diferença de pulso. Então, quando o pulso tá rápido e forte, o motivador dessa alteração pode ser aí a questão da hipertensão, da vítima ter sofrido um susto ou estar com medo, tá? Quando a gente leva um susto, o coração bate mais forte, né? Então aí a circulação do sangue fica mais rápida, tá? Então o pulso fica rápido e de maneira assim forte, né? Então isso aí pode ser hipertensão, susto ou medo, tá? Com o pulso rápido, mais fraco, a gente sente ele fraquinho, né? O motivador pode ser aí a hemorragia ou desidratação da vítima, tá? E quando o pulso está ausente, quando a gente palpa o pulso radial, braquial, tá? E a gente não sente o sangue circulando, né, nas veias, nas artérias, e o motivador dessas alterações aí pode ser a parada cardíaca ou a lesão arterial, né? Se o sangue não está circulando, significa que o coração não está batendo, tá? Então, se o coração não está batendo, ele não está jogando sangue para as correntes sanguíneas. Ou pode ser a questão da lesão arterial, né? A artéria onde você esteja observando, analisando, ela pode estar rompida e o sangue não está correndo e você não esteja sentindo, tá? Então, são dois motivadores aí. Aí nós vamos ver a questão da verificação de pressão arterial, né, que a gente chama aí de aferir a pressão. A pressão arterial é a pressão que é exercida pelo sangue, né, contra as paredes internas das artérias. E ela é constituída por duas mensurações, né? A pressão arterial máxima, que é conhecida como a sistólica, né, e a pressão arterial mínima, que é a diastólica. Tá? A sistólica é a pressão máxima exercida pelo sangue, tá? Ela aí é a pressão que as paredes internas das artérias sofrem durante a contração do coração, tá? A diastólica é a pressão mínima que esse sangue faz aí contra as paredes internas das artérias durante o relaxamento do coração, tá? E aí a gente viu na matéria anterior de fundamentos de enfermagem como que se faz essa aferição aí, tá? Mas a gente vai dar uma relembrada na técnica empregada para aferir a pressão arterial, tá? O braço da vítima, né? O seu braço fica exposto, né? E o aparelho vai ser colocado acima do cotovelo, né? Sem que você aperte, certificando que não tem compressão. Você fixa o manguito, né? Cerca de 4 centímetros acima do cotovelo da vítima. Lembrando, gente, esse é um procedimento realizado pelos técnicos e pelos enfermeiros, mas não impede que a gente conheça como que acontece o procedimento, tá? É posicionado o estetoscópio sobre a artéria braquial do mesmo braço que você está aí aplicando essa pressão, tá? Aí você fecha a válvula e vai insuflar ar, né, até o manômetro marcar 200, tá? E o que isso faz? Ele vai prender a circulação, né? E aí, com a ajuda do estetoscópio, você vai poder observar aí a questão dos sons, né, do sangue pelas veias, tá? Você vai abrir a válvula lentamente, né? E aí, o primeiro som que você escutar, ao escutar, na verdade, né, vai indicar aí a pressão arterial sistólica, tá? Que é a máxima, tá? A primeira que você escutar, você observa que vai ser a pressão sistólica. Você vai continuar permitindo a saída do ar e quando cessar o som dos batimentos, né, quando você escutar o último ruído, esse aí vai indicar a pressão arterial diastólica, tá? É para vocês entenderem como que acontece essa questão de aferir pressão, tá? Aí nós temos de novo um quadrinho sobre valores normais de pressão arterial, né, que ela varia aí entre idosos, adolescentes e crianças,
tá? Na impossibilidade de você auscultar os batimentos, né, com a ajuda do manguito e com o estetoscópio, você pode realizar aí essa ausculta palpando o pulso radial, né, lá no pulso mesmo pertinho da mão, que aí te dá uma noção também da questão da pressão arterial, tá? E deve-se evitar também verificar a pressão arterial várias vezes consecutivas no mesmo braço. Então, não conseguiu realizar certinho de primeira, aguarda uns minutinhos e aí é que você tenta novamente, tá? Não tenta verificar uma vez atrás da outra, não, tá? O resultado dessa pressão arterial, ela pode se apresentar aí como normal, que a gente chama de normotenso, alterado, que é a pressão hipertensão ou a hipotensão, tá? Que a gente viu também na disciplina anterior, né? Que ela pode estar alterada na hipertensão, pressão alta, hipotensão, com pressão baixa, ou normal, que é de normotenso, tá? E aí nós vamos para a avaliação das pupilas, né? Como que se dá essa alteração? A gente pode analisar os sinais vitais das vítimas através da avaliação das pupilas também. Né? Essa bolinha aí nesse olho que está na imagem, essa bolinha preta é a pupila e a parte colorida chama-se a íris, tá? Então, o tamanho e o formato da pupila pode nos dar alguns indicativos, tá? As pupilas, quando elas estão normais, elas são do mesmo diâmetro, né? E possuem contornos regulares, ou seja, as bordinhas delas são todas regulares, bem redondinhas, tá? E com o mesmo tamanho, as duas. Quando as pupilas estão contraídas, né, elas são aí encontradas em vítimas viciadas em drogas também, tá? As pupilas, elas podem indicar aí o estado de relaxamento ou inconsciência, né, da vítima. E geralmente a dilatação da pupila, ela ocorre rapidamente após uma parada cardíaca, tá? As pupilas desiguais são geralmente encontradas em vítimas com lesão de crânio ou em acidentes vasculares cerebrais, tá? Quando se tem um óbito, né, a pupila vai estar aí totalmente dilatada e não vai responder à luz, tá? Então, nós temos aí alguns parâmetros. Aqui, ó, a gente pode analisar as alterações da pupila, observando a reatividade, a igualdade e o tamanho das pupilas, tá? O que a gente faz nessa análise? A gente vai observar a reação das pupilas à luz, tá? Que a gente pode classificar elas aí em reativas ou arreativas, quando elas têm reações à luz ou quando não tem, tá? Pode observar também a simetria entre as pupilas, entre os dois olhos. A gente vai observar aí se elas são isocóricas ou anisocóricas, tá? E observar também o tamanho das pupilas, classificando elas em midríase ou miose, tá? Nessa próxima imagem aqui a gente tem como que é essa classificação, tá? Isocóricas são pupilas normais, tá? De tamanhos iguais, tá tudo ok. Mióticas, essas aí que elas estão menorzinhas, né? E aí pode ser causado por lesão do sistema nervoso central ou também em uso abusivo de drogas, tá? Midriáticas, tá? Que são aí as duas pupilas dilatadas, tá? Que podem ser causadas aí por parada cardíaca, tá? Estado de choque, inconsciência, tá? E anisocóricas, tá? Onde uma está dilatada e a outra está pequenininha, tá? Um dos motivadores aí pode ser AVC, tá? Tem o quadrinho em cima também de alguns motivadores para cada uma delas, tá? Tem na apostila também, mas a imagem só tá aqui no slide para vocês poderem observar com desenhos que fica mais fácil, tá? E aí a gente vê aí a questão da verificação de paradas, né? A gente vai fazer aí uma análise
de vítimas, né, através dessa escala de coma de Glasgow, tá? Essa escala é utilizada para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, tá? E como que funciona? Você vai analisando o comportamento da vítima e quanto mais pontos essa vítima fizer, melhor é o estado dela. Quanto menos pontos a vítima fizer, mais grave está o estado dela, tá? Como que a gente faz isso? A primeira coisa a se analisar é aí a abertura ocular. Se a vítima apresenta uma abertura ocular espontânea, sozinho, aí você anota para ela 4 pontinhos. Se ela só faz aí essa abertura ocular com a sua solicitação verbal, aí ela ganha somente 3 pontinhos. Tá? Se ela só vai fazer isso com um estímulo doloroso, são 2 pontos. Ou se ela não faz a abertura ocular, ela ganha somente 1 ponto. Tá? Aí nós temos a resposta verbal, tá? Quando você orienta a vítima a te responder, você adiciona para ela 5 pontinhos, tá? Quando ela só vai te responder aí de forma desorientada ou confusa, 4 pontos. Se você orienta ela para te responder, mas ela fala aí com palavras inapropriadas, tá? Que você não entende o que ela está dizendo, são 3 pontos, tá? Se você estimula ela a falar e só sai sons ou gemidos, não saem palavras certas, né, que a gente compreenda, só saem alguns gemidos que não dá para identificar com qualquer palavra, aí a pessoa ganha 2 pontos, a vítima. E se não consegue falar, não existe nenhuma resposta verbal, é apenas 1 ponto, tá? E por último, nós temos aí a avaliação, né, a resposta motora, tá? Quando você pede para ela movimentar alguma parte do corpo e ela obedece aos seus comandos, ela ganha 6 pontos. Se ela localiza o lugar que você está pedindo para ela movimentar e ela tenta remover o pé, por exemplo, ao seu estímulo doloroso, ela ganha 5 pontos, tá? Se ela reage à dor, ela não vai conseguir movimentá-la, mas ela reage à dor, ela ganha 4 pontos, tá? Se ela tem flexão anormal à dor, né, 3, e a extensão anormal à dor, 2 pontos. E se você faz o estímulo doloroso, se você pede para que ela faça essa movimentação e ela não consegue fazer nada, não responde a nenhum estímulo e não consegue movimentar, não obedece, né, ao seu comando, ela ganha somente 1 ponto. Tá? Então aí eles fazem esses testes, tá, nessas avaliações e vão somando os pontinhos da vítima e de acordo com a resposta, né, com o cálculo, a gente vê aí a gravidade da situação aí da vítima, tá? Como que você vai fazer esse estímulo doloroso, né? Existem aí 2 opções, tá? A gente vai fechar a mão e pressionar no externo da vítima. Onde é que fica o externo? É o osso onde as costelas ficam ligadas, tá? Esse osso no meio do peito, a gente pode dizer assim, tá? Com a mão fechada, é pressionado o externo da vítima com a face dorsal da mão, né, na altura da articulação entre a falange proximal e intermediária, e aí é um estímulo doloroso, a gente vai ver se a vítima vai ter reação, tá? E a segunda opção é pressionar discretamente a musculatura do trapézio. O trapézio é esse músculo que fica ao lado do pescoço, né, sobre os ombros, tá? Então são dois tipos aí de estímulos, né, dolorosos que a gente pode fazer para estar analisando a reação da vítima, tá? Aí a gente vai falar agora sobre a questão de choque elétrico, tá? Em primeiros socorros em choque elétrico. O que acontece quando ocorre o choque elétrico, tá? O choque elétrico geralmente é causado por altas descargas e sempre, gente, sempre é algo grave. A gente sempre tem que considerar a gravidade, por mais que possa ser de pequeno valor, tá?
a gente sempre vai considerar como grave, porque o choque elétrico ele pode causar aí distúrbios na circulação sanguínea, né? E em casos extremos, né, pode levar até a parada cardiorrespiratória. Tá? Depois de um choque elétrico, pode aparecer aí na pele pequenas áreas de queimaduras, né, geralmente de terceiro grau, que é aquela de entrada e a de saída da corrente. Tá? E aí nós temos as primeiras providências a serem tomadas quando você detecta um choque elétrico. Tá? A primeira coisa que você deve fazer é desligar o aparelho da tomada ou a chave geral. Quando esse acidente acontece em casa, por exemplo, a gente sempre tem aquele local onde onde tem a chave geral, né? Quando você desliga, corta toda a energia, né, da casa. Então, ou você tira o aparelho da tomada, se você não tiver como ter acesso à tomada, aí você desliga a chave geral, né? Se você tiver que usar as mãos para remover a pessoa, né, você tem que envolver em jornal ou com um saco de papel, sempre calçado, gente, sapatos de borracha, e nunca com objetos molhados, tá? Sempre fazer isso, empurrar a vítima para longe da eletricidade com objetos secos, tá? E com objetos que não sejam condutores de corrente, tá? Você pode fazer isso com cabo de vassoura, com uma tábua, com uma corda seca, com uma cadeira de madeira, tá? Nada que tenha metal. Metal é condutor de energia, tá? É um condutor elétrico. Então, sempre com algo de madeira ou de borracha, tá? E nós temos aí também o que a gente deve fazer e o que a gente vai poder oferecer de ajuda para essa vítima, tá? Se houver a parada cardiorrespiratória, você deve estar aí aplicando a manobra de ressuscitação, que a gente vai ver já já como que a gente faz esse procedimento, tá? Se houver queimaduras, você vai aí cobrir as queimaduras com gaze ou com um pano bem limpo, tá? Se a pessoa estiver consciente, ela pode ser deitada de costa com as pernas elevadas, né? E no caso de vítima inconsciente, você vai deitá-la de lado, tá? Se for necessário, se a pessoa estiver em choque, né, assim, hoje em choque nervosa, até mesmo com frio, você cobre a pessoa e vai tentar mantê-la calma até a ajuda médica ser, né, chegar ao local. Você vai procurar ajuda médica imediata, tá? A questão da reanimação cardiopulmonar, como que acontece? Com a pessoa no chão, a gente coloca uma mão sobre a outra e localiza a extremidade inferior do osso vertical, né, que está no centro do peito, chamado osso externo, que a gente acabou de ver aí, ó, na imagem. É esse ossinho entre os peitos aí, né, entre os músculos peitoral e aonde fica ligada as costelas, tá? E aí a gente faz essa posição correta das mãos conforme a imagem e faz pressão, tá? Para que a gente estimule o coração a voltar a bater, tá? Se você tiver o auxílio de mais uma pessoa, essa outra pessoa, enquanto você está fazendo o estímulo para o coração, essa outra pessoa vai aplicar aí a respiração boca a boca, né? Como que faz isso? A gente vai firmar a cabeça da pessoa, fechando as narinas, né, com o indicador e o polegar, mantendo o queixo elevado para esticar o pescoço e abrir as vias, né? E aí você vai tampar o nariz e assoprar, tá? Enquanto o ajudante vai enchendo os pulmões, né, soprando para insuflar eles, você vai pressionar o peito no intervalo curto de tempo até que o coração volte a bater, tá? Essa sequência vai ser feita de formas diferentes, dependendo se você está sozinho ou se você está tendo o auxílio de uma pessoa fazendo a respiração boca a boca, tá? Se você estiver sozinho, você vai fazer 2 sopros e 15 pressões no coração. 2 sopros, 15 pressões no coração. Se houver alguém te ajudando, fazendo essa respiração enquanto você está aí fazendo a pressão para o coração voltar a bater, você vai fazer aí um sopro e aí você faz 5 pressões e um sopro. 5 pressões e um sopro, tá?
Esse é no caso aí de como agir, como fazer, né, o procedimento de ressuscitação, né, a massagem cardíaca, né, e a respiração boca a boca. No caso de asfixia, o que, que a gente faz no caso de asfixia, tá? A gente vai aplicar a chamada manobra de Heimlich, tá? É para você ficar de pé ao lado da pessoa, né? E ligeiramente atrás da vítima. A cabeça da pessoa vai ficar mais baixa que o peito e em seguida a gente dá 4 pancadas fortes no meio das costas rapidamente com a mão fechada, tá? E a sua outra mão deve apoiar o peito do paciente. Se mesmo assim o paciente continuar asfixiado, você vai ficar de pé atrás da pessoa e vai fazer esse procedimento na imagem aí, tá? Com os braços ao redor da cintura da pessoa, a gente vai colocar a mão fechada com o polegar para dentro, tá? Contra o abdômen da vítima, do mesmo jeitinho que está na imagem de número 2, tá? Ligeiramente acima do umbigo e certificar de que esteja abaixo do limite das costelas. Você vai sentir as costelas, vai colocar abaixo, tá? Você vai agarrar com a outra mão firmemente o pulso e exercer um puxão rápido, né, com precisão, para dentro e para cima. E repetir isso aí, se necessário, umas 4 vezes em sequências rápidas, tá? Se a vítima for um bebê ou uma criancinha, né, uma criança pequena, a gente não vai dar para fazer assim em pé por trás da vítima, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Deitar o bebê ou a criança de bruços, né, apoiando o bebê no seu braço, dá as primeiras 4 pancadas fortes nas costas, sem machucá-lo, medindo, né, aí a força que você vai exercer, porque é uma criança, tá? Se mesmo assim continuar, você vai manter o bebê apoiado no seu braço, virado de costas, né, com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, meio que, como se a gente pode dizer, de cabeça para baixo, tá? Mas não totalmente, tá? Somente com a cabeça mais baixa que o resto do corpo. E aí você vai fazer o mesmo movimento que você fez no adulto com as mãos, você vai fazer no bebê com os dedos, tá? Porque é estrutura menor, ele é mais frágil, tá? E fazer do mesmo jeito, só que em vez de a mão fechada, fazendo força no pulso, você vai fazer com os dedos, né? E medindo também aí a pressão que você vai exercer, tá? Lembrando que tem que ser um pouquinho acima do umbigo, tá? E abaixo da caixa torácica, tá? Pressionar os dedos, né? Com um ligeiro alongamento para dentro e para cima e repetir aí pelo menos 4 vezes, tá? Esse aí é o processo que a gente faz aí quando se tem um caso de asfixia, tá? Um engasgo. E a gente vai falar por último hoje sobre a questão das fraturas, tá? O que é a fratura? A fratura vai ser aí a quebra de um osso que pode ser causada por uma pancada muito forte, por uma queda ou até mesmo por um esmagamento, né? A gente vai saber aí distinguir que existem 2 tipos de fraturas: a fratura fechada e a fratura exposta, né? A fratura aberta, a gente pode dizer também. A fechada é aquela que, apesar do choque, da pancada ser muito forte, a pele fica intacta, tá? O osso quebra dentro, mas a pele fica intacta, tá? E a exposta é quando o osso quebra, vai ferir e atravessar a pele, tá? Como nessa primeira imagem. As fraturas expostas exigem cuidados especiais, né? Portanto, quando se tem uma fratura exposta, você tem como proteger o local, você vai cobrir aí ele com um pano limpo ou gaze, né? E procurar o primeiro socorros, tá? E de imediato. No caso da fratura fechada, quais são os sinais indicadores que eu tenho aí um caso de fratura fechada? A pessoa aí vai estar se queixando de dor ou uma grande sensibilidade, né, no local, no osso ou na articulação, né? Vai ter aí uma incapacidade de se movimentar, né? No caso, na parte afetada, não vai poder movimentar o dedo, o braço, a perna, tá? Além de ter aí um adormecimento ou um formigamento nessa região, tá bom? A pele também pode estar aí arroxeada, né, com inchaço, ou acompanhada aí de uma deformação aparente desse membro machucado, como no caso dessa imagem aí desse braço, tá? Aparentemente a gente já vê que tá quebrado, né? Ele tá com uma deformação aparente, tá bom? E a gente vê os casos aí do que fazer e o que não fazer,
tá? O que a gente não deve fazer em caso de fratura fechada, tá? A gente não deve movimentar a vítima até que esse local seja imobilizado, né? E não dar alimento ao ferido nem água, tá bom? O que a gente vai fazer? Primeiramente, você vai solicitar assistência médica, né? Enquanto isso, vai manter a pessoa calma e aquecida, tá? Sempre mantendo a pessoa calma, de que vai dar tudo certo e que o socorro já está chegando, tá? Vai verificar se o ferimento não interrompeu a circulação sanguínea, tá? E imobilizar o osso ou a articulação atingido com uma tala, né? Pode ser com uma tala, como que é a palavra? Improvisada, tá? E a gente vai ver nas próximas aulas aí como que a gente pode fazer o uso de uma tala improvisada, tá? Você vai manter também esse local afetado num nível mais elevado que o resto do corpo, tá? E vai, se possível, aplicar aí compressas de gelo para que diminua o inchaço, que a pessoa diminua a dor, né? E a progressão desse hematoma, para que ele não aumente, tá bom? No caso da fratura exposta, né, a gente tem uma imagem aí de como que acontece, a pele é ferida e o osso pode ser visto, tá? O que a gente não faz e o que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente não faz? Nos dois casos, a gente não vai dar água nem alimento para a pessoa, tá? Pois, como ela teve uma fratura exposta, ela pode ser um caso cirúrgico, né? Então, o ideal é que a vítima esteja em jejum, tá? Porque quando se vai fazer a anestesia para ela fazer o procedimento cirúrgico, é necessário que a pessoa esteja em jejum, né? Assim, existem casos que a pessoa não esteja, né? Mas o risco da complicação vai aumentar isso se a pessoa tiver ingerido algum tipo de alimento. Tá? Então, o ideal é que você não ofereça água nem alimento, porque essa pessoa é bem provável que vá passar pelo procedimento cirúrgico, tá? Não manipular de jeito nenhum a lesão. No caso da fratura interna, né, a fratura fechada, a gente pode aí estar fazendo imobilização com uma tala, tá? No caso da fratura exposta, a gente não vai fazer nada, não vai mobilizar, não vai manipular a lesão, tá? A gente não vai colocar nada em cima do ferimento, nem pomada, nem soro, tá? Não usar álcool na ferida, porque o álcool sendo colocado diretamente no ferimento, ele pode causar uma lesão química, né? Além de arder e causar uma dor a mais aí na vítima, tá? O que a gente deve fazer quando a gente tá aí com essa questão, né? Quando a gente se depara com uma fratura exposta. Antes de mais nada, você vai ligar e fazer o pedido da ajuda médica, né? Porque a pessoa vai precisar ir para o hospital, onde o risco de infecção vai ser controlado, tá? Por que isso deve ser muito rápido? Tá? Se o antibiótico for administrado em até 6 horas após a fratura, a chance de infecção vai diminuir consideravelmente. Se for depois de 6 horas depois da fratura, a chance de infecção aí aumenta, tá? O que a gente pode fazer também? A gente pode estar aí cobrindo, né, a região fraturada, né, isolando essa região sem comprimir, né, sem fazer força, somente cobrir para proteger e isolar com um pano limpo, uma blusa, uma gaze, se for possível, tá? Você só vai jogar alguma coisa na ferida em casos que ela esteja muito suja, em casos de acidente de trânsito na rua, né, que esteja sujo com água de esgoto, com terra, com grama, tá? E aí você vai utilizar água limpa somente, nada de álcool, nada de soro, água limpa para retirar esse excesso de sujeira, tá? Mas somente nesses casos de extrema sujeira em contato com a pele, tá? E é com água limpa, sem esfregar, sem nada. Só derrama água para tirar esse excesso de sujeira e pronto. Aguarda o socorro. Cobre, né, com um paninho se você tiver, um pano limpo e aguarda o socorro médico, tá? Porque é um caso mais grave aí, essa questão de fratura exposta. Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar aí sobre a questão da entorse, tá? A questão de contusão, luxação, tá? E a improvisação de talas, de tipóias. Na próxima aula a gente vai ver isso, tá bom? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.